Falando ainda de Trancoso, é surreal. Se te falasse, se colocar isso aqui no filme, tu ia achar que tá forçando a barra, né? Tá parecendo um filme de 007 que a gente sabe que não é realidade. Sabe? É coisa de filme. A gente sabe que no mundo real não existe, mas parece que existe. Paquito usou até equipamento militar para garantir festa secreta. Enquanto vocês dormiam, Paulo Capelli trabalhava. 1h56 da manhã de hoje. Segunda-feira começa desse jeito. A organizar festas em sua mansão em Trancoso, Paquito recorreu a um bloqueador de drones usado por forças militares. A coluna apurou que o equipamento foi usado em janeiro deste ano, por exemplo, durante a confraternização planejada pelo dono do mastro em sua casa avaliada em 280 milhões. Paquito temia que drones controlados por terceiros revelassem quem eram seus convidados, e por isso utilizava o aparelho conhecido como jammer. O objetivo do banqueiro era garantir um ambiente reservado no qual os visitantes se sentissem à vontade para falar e agir como quisessem. É isso aí. Fiscalização de todo o perímetro. Não vai ter paparazzi, não vai ter drone, ninguém vai saber o que rola nas festinhas do Paquito. Imagina. Imagina quem é que não estava nesses ambientes, nesses recintos, pra o cara tá preocupado nesse nível. E tem alguns questionamentos, como por exemplo, como é que esse maluco comprou esse tipo de coisa? Comprou de onde? Chegou no Brasil como? Olha o nível que as coisas estão chegando. Aí a Globo, que está empenhada em atazanar o Xandex, pelo sim, pelo não. Dom Pedro III trocou o número de seu celular. Todo cuidado é pouco. Em 9 de fevereiro, pouco menos de um mês antes de suas complicadas ligações telefônicas com o Paquito se tornarem públicas, Alexandre de Moraes trocou seu número de celular. A Globo está empenhada. Eu estou gostando disso. Hoje de manhã, a turma da Malu Gaspar, Rafael Moraes Moura, trouxe ainda mais informações sobre o outro lado de operações, né? A turma do Paquito. Eu não gosto como a imprensa trata a máfia, né? Os gangues. Pô, o Paquito é um cara gente boa, velho. Olha tudo que ele tá nos protagonizando. A gente podendo sonhar com um Brasil melhor por conta desse cara. Se eu soubesse, a gente já, eu garanto aí que se vocês soubessem, já até feito um pix. Pra ter feito mais festa e ter chamado mais gente. Pra ver se levava mais gente pro buraco junto. Tá levando pouco até o momento. A ofensiva digital do Paquito para ocultar informações envolvia até o Google. Os diálogos extraídos do celular dele mostram que o dono do Banco Master não apenas discutia parceria com sites de esquerda e pagamentos com jornalistas para publicação de notícias de seu interesse, mas também se preocupava em ocultar informações desfavoráveis que eventualmente aparecessem nas buscas do Google envolvendo pessoas do seu entorno. Foi o caso de notícias sobre a influenciadora Carolina Santos Trainotino, que se define como Sugar Baby e que ganhou um apartamento em São Paulo de uma empresa ligada ao banqueiro. A ofensiva digital consta do trecho do sigiloso relatório da PF obtido pelo blog. Mas isso aqui talvez seja uma das coisas mais interessantes da nota. Percebam. Assim como as conversas do Paquito com o Xandexon não foram obtidas através da CPMI do INSS, essas informações aqui agora também não foram obtidas com a CPMI do INSS ou qualquer outra pessoa. Foram obtidas com a Polícia Federal. Os vazamentos sistemáticos de informação continuam. E normalmente isso acontece quando o regime, né, é favorável a alguma coisa. Pare e pense. Ao longo do governo Bolsonaro, do governo Lula, do governo Temer, os vazamentos da PF, normalmente eles seguiam qual lógica? Era a lógica dos inimigos do regime. E tem uma galera ali na PF que talvez tenha, sei lá, uma certa ideologia, torça para um lado, torça para o outro, que às vezes acaba soltando informação. Mas vendo como o regime como um todo está empenhado agora em derrubar Dom Pedro III. Veja o Estadão, veja a Folha, veja Metrópolis, até o Guilherme Amado já está cobrando investigação. Até o Guilherme Amado já está cobrando. Aí a própria Globo, que usa o Jornal Nacional, o Jornal Globo, a sua turma da Globo News, tudo. Todas as ferramentas disponíveis o pessoal está colocando na mesa. E aí você vê o quê? A PF ajudando no processo. Eu acho isso maravilhoso. Ah, mas, cara, uma coisa que pra mim tá ficando cada vez mais claro é que o Brasil hoje vive uma barbárie. Não tem mais regra no Brasil. Não tem mais regra. Aí você fica nessa de defender. Ah, mas abre precedente. Não tem mais precedente. Não tem mais nada. Não existe regra. Não existe lei, não existe justiça. Eles fazem o que eles quiserem. O povo só se lasca no final do dia. E a gente tá aqui, né? Torcendo que, sei lá, é luta de cobra comendo cobra. Vilão versus vilão. Que os vilões se resolvam aí e um acabe com o outro, que fica com um vilão só, em vez de dois. Enfim. A ofensiva digital, né, desse trecho do relatório sigilo da PF, que a Globo obteve, né, recebeu de mão dada.
que fundamenta a terceira fase da operação Compliance Zero e resultou na prisão do Paquito por decisão de Mendonça. De acordo com a PF, Vorcaro não apenas reagia de forma agressiva às publicações negativas, mas também demonstrava disposição para pagar pela retirada das matérias. Em um dos diálogos obtidos pelos investigadores de 3 de julho de 2024, o compasso dele, o Sicário, encaminha uma das mensagens para o chefe. Separamos os links negativos bem ranqueados no Google. E já iniciamos o processo para derrubar. Enquanto isso, vamos criar conteúdos positivos para ranquear no topo do Google quando o nome da Carolina Santos Trainotino for pesquisado. O trecho obtido pelo blog não informa os links nem a sequência do diálogo entre Sicário e Paquito sobre a influenciadora. Também não esclarece de que forma Paquito e seus comparsas pretendiam criar conteúdos positivos para ranquear no topo do Google. Isso é gabinete do ódio. Isso é... Não vou falar que isso é com a milícia digital. Mas se tiver um gabinete do ódio, é isso. A única coisa que ficou provada nesse âmbito aí de internet, censura, que alimenta esses debates, né, de regulação das redes, é que, desde sempre, no Brasil, toda vez que tem algum tipo de manipulação online, desinformação e gente recebendo, tem alguém do regime pagando alguém ou do consórcio ou da própria esquerda. É só isso que ficou provado ao longo de todos esses anos. Por muito menos, teve gente da direita que foi presa, perseguida, gente que está exilada. Aí, domingo, padrão, criticar no consórcio. O batom na cueca de Dom Pedro III. Só na República Bananeira como o Brasil, um juiz da Corte Constitucional que tem relações com o líder de uma organização criminosa ainda não foi, e tu me diga que não será, investigado. Uma pessoa que escreve um texto desse, tu acha que daqui a um ano ela pode dar um cavalo de pau e voltar a defender Dom Pedro III? Eu acho difícil. Assim como a Lígia Maria e todo mundo que vocês estão vendo, cada texto que eles escrevem tem um peso no médio prazo que, bicho, não tem mais legitimidade, sabe? Não tem mais legitimidade. Não tem. O regime chegou ao fim. Quando vai cair, eu não sei, mas não tem mais como consertar. Não tem mais como colar. Como revelado pelo Globo, no dia em que o Paquito foi preso pela primeira vez, em 17 de novembro de 2025, ele e Dom Pedro III trocaram 9 mensagens entre as 7h19 da manhã e as 8h48 da noite. Por 2 vezes, o então dono do Master pergunta ao ministro do Supremo se ele tem alguma novidade e ainda conseguiu bloquear. Em outros trechos, atualiza Moraes sobre negociações da vinda do banco e faz referência ao inquérito sigiloso que provocou a sua prisão. Ambos escreviam em bloco de notas, tiravam prints e enviavam por mensagem de visualização única que é apagada logo depois. Só é possível ver o conteúdo dos envios do Paquito, porque o material que o Globo teve acesso foi obtido do seu celular e, segundo o jornal, apreciado pela polícia por meio de um software que, na prática, reverte a visualização única. Não é bem assim, não. A explicação está meio errada. Está meio errada a explicação, mas tudo bem. O número do telefone do Dom Pedro III é visível e foi checado pela reportagem. Há uma expressão popular que define a revelação dessas mensagens. Batom na cueca. Agora, cara, me deu um estalo aqui na mente agora. O número do telefone de Dom Pedro III é visível e foi checado pela reportagem. Tá. Vamos voltar aqui. Como é que Lauro Jardim sabe que Dom Pedro III trocou de celular em 9 de fevereiro? Ela não tinha mais tentado nisso. Isso aqui é muito específico. Saber o dia exato, foi no dia 9. Uma coisa é saber que o cara trocou o telefone. Ah, o cara trocou o telefone, mas por que cargas d'água ele consegue cravar o dia? No dia 9 de fevereiro. Com base no quê? Agora me pegou. Parece que essa nota do Lauro Jardim não é pra nós lermos. Parece que essa nota é pra passar um aviso pro próprio Dom Pedro III. Você mudou o telefone 9 de fevereiro. Como ele sabe disso? Foi a PF que descobriu? A operadora de celular que vazou? Agora eu tô me questionando. Como o Lauro Jardim sabe que foi no dia 9 de fevereiro? Com base no quê? Com base no quê? Uma coisa, gente, olha só, uma coisa B. Não, ele mudou o telefone que ele tem hoje, checamos aqui, né, o telefone oficial dele, né, o telefone que ele tava lá no dia 17 de novembro de 2025. Não, o Lauro Jardim tá falando o dia exato que ele mudou de número. Como ele obteve essa informação e para quem essa matéria é direcionada? Qual é o aviso que ele está tentando passar? Lembrando que Lauro Jardim não é um jornalista. Ele é o jornalista de estimação do André Esteves, do BTG, e um porta-voz do mercado financeiro e também do consórcio, né? Isso aqui não é matéria, né? Você vê aqui 4 linhas, isso aqui não é matéria. Que coisa, viu? Agora me deixou pensativo. Há uma expressão popular, enfim, né? Que define, batom na cueca. Afinal, Dom Pedro III sempre negou qualquer relação pessoal com o Paquito, mas foi com ele que o banqueiro falou no dia de sua prisão, e não com a esposa que tinha um contrato de 129 milhões com o Master para prestar serviços advocatícios que ninguém sabe ao certo quais são. Se isso não é intimidade, o que seria? E tem mais. Em conversas pelo celular, Paquito faz menção a pelo menos 6 encontros presenciais com o magistrado, inclusive na casa do banqueiro.
Num país sério, Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República já teria pedido abertura de investigação contra Moraes para prender o seu celular. Mas esperar por Gonet é como esperar por Godot, da peça Beckett. O Brasil é um teatro do absurdo. Assim, se o caso for mantido no Supremo, o juiz com batom na cueca pode vir a participar do julgamento de seu amigo mafioso. Traição suprema aos brasileiros.